O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Quando o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que disse isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estava 6 talhas de pedra colocada aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, querido Padre Fernando, Benedito Padre, hoje nós estamos diante da Palavra de Deus, que quer nos ajudar a não permitirmos que nada possa nos tirar do foco. Assim nos fala o profeta Isaías: por amor de Sião, não calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Ou seja, o profeta quer ser um luzeiro no meio da multidão cansada, abatida, sofrida. O profeta mostra o quanto ele, diante da experiência com Deus, o quanto ele quer ser um sinal de graça, de luz para o seu povo. As nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória. Será chamada com o nome de noivo, que a boca do Senhor há de designar. Então nós estamos vendo o papel aqui do tal chamado noivo, que muitos de vocês aqui têm essa bela experiência. Mas esse sinal já é um sinal prefigurativo de Jesus, o grande noivo, o grande Senhor. Por isso o salmista nos chama: cantai ao Senhor canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos, manifestai, testemunhai que Jesus é o Senhor, testemunhai que Jesus está conosco. Por isso vai nos encantar a palavra de Deus na carta aos Coríntios, dizendo:
há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministério, mas o mesmo é o Senhor. Há diversidade, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas. Então, tudo aquilo que Deus nos deu, a graça de termos uma vocação, porque aqui não existe um filho de Deus que é tábula rasa, que não tem nada para oferecer. Não existe. Pode até existir filhos de Deus preguiçosos no que se diz respeito às obras de Deus, mas que não tenha nada, isso não existe. Ou seja, cada dom em detrimento à obra de Deus. Então, todo dom é para o serviço da comunidade, para que cada um, exercendo com clareza e de verdade, de amor, a sua vocação, possa colocar essa vocação a serviço da comunidade. Por isso, a carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer que todos têm dom, todos os dons são válidos e queridos, porque há ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém é médico para si, nós não somos padres para nós, ninguém é um ministro de música, um ministro da comunhão, um ministro da palavra para si. Antes, porém, é para a comunidade, porque não faz sentido alguém ser uma vocação que é oriunda de Deus, não é sua, é Deus que dá para o serviço próprio. E é claro que nós vamos saborear esse serviço, porque Deus é assim. Deus nos dá a graça para difundir essa graça, e nós também saboreamos esta mesma graça, porque quem planta a tempestade vai colher tempestade, quem planta amor vai colher amor. Então, o serviço que nós prestamos diante da vocação que Deus nos dá é para o amor. E depois nós vamos diante do Evangelho lindíssimo, tão conhecido, chamado a boda de Caná. Houve um casamento, normalmente nós padres gostamos muito de pregar nas bodas do casamento, esse evangelho normalmente, pelo menos eu gosto, porém é um evangelho muito conhecido por todos nós. Houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. O evangelista João coloca assim uma ênfase muito grande. Ele diz assim: a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos. Ou seja, João dá uma ênfase maior para aquela que estava lá presente, a mãe de Jesus. Ou seja, certamente a convidada para esse casamento fora Maria. Jesus, como filho, também faz parte do convite. E Jesus foi para essa festa para se divertir, para se alegrar. Jesus também se alegrou. Nós vamos numa festa, e é tanto que diz a palavra, que não pode fazer jejum enquanto o noivo está na festa. Porque jejum significa se retrair, se guardar, se fechar. Numa festa, precisamos de estarmos alegres, felizes, com a motivação daquela festa, e neste caso, um casamento. Como veio faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Uma peculiaridade. Porque Maria percebeu que eles não tinham mais vinho. Certamente Maria estava onde? Na cozinha.
Na cozinha, Maria estava exercendo a função de serva. E lá ela estava administrando e percebeu que estava faltando vinho. Faltar vinho, biblicamente, significa faltar a alegria. Faltar a alegria. E aí, Maria preocupou-se e foi até o seu filho e lhe disse: eles não têm mais vinho. No Antigo Testamento, faltar o vinho era um ato seríssimo, gravíssimo. Os noivos carregariam essa vergonha por resto da vida. E Maria, preocupada, vai até aquele que pode dar o quê? A solução. Maria está desatando aquele nó na vida daquele casal. E quem vai fazer isso é o seu filho Jesus. Ela apresenta o nó do seu filho. Eles não têm mais vinho. Vai faltar alegria. Eles vão ter problema. E Jesus diz assim: mulher, por que diz isso a mim? Quando Jesus fala mulher, não está diminuindo, ao contrário. Jesus está exaltando a mulher. A primeira, ou melhor, a segunda Eva, já que a primeira Eva fracassou, como todos nós sabemos. E aqui Jesus vai exaltar Maria como a mulher escolhida, predileta. Ele diz: mulher, porque diz a mim, minha hora ainda não chegou. É muito interessante aqui percebermos que quem decide a hora não é Jesus. Quem decide a hora não é Jesus. Quem decide a hora é Maria. Jesus, lembrando um evangelho lá que nós vemos lá no tempo do Natal, Jesus estava lá no templo com os homens lá pregando, lá, os doutores da lei estavam pregando, e Maria foi lá buscar Jesus. Ele olhou para Maria e disse: eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Maria olhou para ele, pegou na mão dele e levou para casa, e o texto diz que ele descia e ele era obediente. Aqui, agora, Maria apressa o seu filho. Maria diz: é sim a tua hora. Agora é a tua hora de manifestar a alegria de Deus, a alegria do Senhor. E aqui, amados irmãos, Jesus manda chamar aqueles que serviam, coloca as talhas de pedra. Talha de pedra significa os decálogos, os mandamentos. Coloca ali a água, eles enchem de água todas as talhas, mais ou menos cada uma cabendo 100 litros, enche as talhas, e aqui Jesus ora ao Pai, e aquela água se transforma no vinho mais precioso, porque o que vem de Deus é precioso. O que vem de Deus é sempre o melhor. E aqui há a graça do milagre. E o mestre Sala, porque antigamente tinha alguém que experimentava a qualidade da festa, a qualidade daquelas bodas, e aquele homem, o mestre Sala, experimenta aquele vinho, e diz, aqui é muito interessante, ele chama quem? A noiva ou o noivo? Quem ele chama? O noivo. Ele chama o noivo e diz para o noivo: parabéns, tu guardaste do vinho bom até agora. Porque antigamente se trapaceava nas festas, colocava o vinho menos bom, e quando todo mundo já estava embriagado,
começava a servir o sangue de boi. Tipo assim, não é? Começava a servir outro vinho de menor qualidade. Por quê? Porque ficava mais barato. E o mestre estava diz: olha, parabéns, tu guardaste o vinho bom até agora. E das mulheres, eu quero falar uma coisa muito bonita para vocês que são casadas, que tem lá os seus nós, no seu casamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a mulher sábia, ela permite que o homem conduz a vida espiritual. Repito, a vida espiritual desse matrimônio que foi abençoado, que houve uma consagração daquele casal, naquele dia, naquela igreja, pelas mãos daquele sacerdote ou daquele diácono. Enfim, a você, mulher, Deus não pedirá contas da sua vida sacramental, mas a você, homem, Deus te pedirá conta da sua vida sacramental, porque você tem que guardar o vinho bom até o final. Então, a mulher sábia pode ter certeza de que não será cobrada porque obedeceu à orientação do esposo. E o esposo que conduz essa casa, conduz esse matrimônio para distante de Deus, para o vazio, para o vinho amargo, para o vinho sem alegria, esse esposo será chamado a atenção por Deus. Então hoje nós queremos, observando a palavra de Deus, percebendo o quantos sinais Deus nos está proporcionando para que nós possamos, com toda a alegria, dar a Deus, a sua santa igreja, o melhor vinho, que é a sua missão, o seu serviço, o seu cuidado com a igreja, o seu cuidado com o seu sacerdote, o seu cuidado com a sua pastoral, o seu movimento, o seu cuidado com o seu casamento, dar o vinho melhor. Hoje nós somos chamados a revermos a nossa vida sacramental, a nossa vida matrimonial, e perceber que Maria está ali, olhando para o seu matrimônio, percebendo os nós, que está atravancando a sua vida sacramental. E Maria está ali para apontar o seu filho Jesus. Aqui está a dificuldade deles. E Jesus, por amor à sua mãe, por santa obediência, vai cuidar do seu matrimônio, vai cuidar desse nó que está travancando a sua vida sacramental. Que a palavra de Deus de hoje possa trazer a nós a força e a alegria de percebermos que somos vocacionados ao amor, somos vocacionados a servir a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.